Cruzeiro fez isso muito bem. O meio de campo do Cruzeiro ganhou do meio de campo do Flamengo, para mim, grande parte do jogo. Então, desse jeito, o Felipe Luiz não soube o que fazer. E, paralelamente a isso, outros jogadores, individualmente falando, não estavam num bom dia. O Gerson, por exemplo, não estava num grande dia. O Léo Pereira, novamente, fez uma péssima partida. E, assim, coincidentemente ou não, quando o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, ele também havia jogado mal. E ontem ele jogou muito mal. Para mim, ele errou na marcação no primeiro gol do Cruzeiro, no Caio Jorge. Inclusive, eu vou sair em defesa do Rossi. Muita gente botando a culpa no Rossi, dizendo que a bola era defensável. Eu discordo totalmente. Para mim, o Rossi, inclusive, foi o melhor jogador do Flamengo em campo, porque ele fez várias grandes defesas. E no segundo tempo ali, a gente pôde ver o Léo Pereira fazendo um pênalti extremamente infantil, tal como ele já tinha feito. Não estava num bom dia o Léo Pereira? Não estava. É um dia para o Léo Pereira esquecer. E eu sou um cara que eu defendo muito o Léo Pereira. Eu falei isso aqui, que para mim, Léo Ortiz e Léo Pereira, eles formam a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro, mas ele precisa abrir o olho, porque na cola dele, no cangote dele, tem nada mais, nada menos que o Danilo, que toda vez que entra em campo, faz grandes partidas, e por conta da atuação de ontem, eu já vejo muita gente pedindo a saída do Léo Pereira. Eu acho isso aí muito cedo. Outra crítica que eu tenho ao Felipe Luiz, a insistência em Michael. Para mim não faz o menor sentido o Michael entrar na frente do Luiz Araújo, por exemplo, mesmo que eu entenda a explicação, questão de ponta, que na ponta esquerda o Luiz Araújo não rende tanto, mas o Michael não vem rendendo nada na ponta esquerda. O Luiz Araújo, ao menos, vem rendendo um pouco na ponta esquerda ou até mesmo na ponta direita. Essa insistência do Felipe Luiz e Michael, para mim, é inexplicável, porque o Michael vem fazendo péssimas partidas e ontem, quando ele entrou, novamente ele foi muito mal. Então, para te responder, Fernandinho, eu não gostei do Flamengo. O Flamengo não estava num bom dia, embora quase tenha conseguido sair do Mineirão com empate, mesmo para mim sendo um resultado injusto, porque eu acho que o Cruzeiro foi melhor em campo. Então, de maneira geral, eu acho que o Felipe Luiz ele precisa aprender com os erros dele. Ele está no começo de carreira como treinador e ontem ele errou na formação do time, na estratégia do time e também nas escolhas durante o jogo. A gente pôde ver que nada deu certo. Ô, Lucas Pedrosa, quando a gente encontra um jogo a gente encontra, por exemplo, um Flamengo achando um gol, uma jogada de um cara que é um gênio, que é um espetáculo, né? Que é o Arrascaeta. Inclusive o gol foi um espetáculo. O Vene fala que acha que o placar foi justo sim, que o Cruzeiro foi superior. O Felipe Luiz já não vai muito por esse caminho, diz que o Flamengo O Arrascaeta foi na minha linha. O Arrascaeta falou, a grande parte o Cruzeiro foi melhor. Sim. E aí você vê que você falou que o Rossi foi o responsável para o placar não ter sido um pouco maior para o Flamengo. E quando a gente vê que o goleiro foi o grande destaque, sim, é porque não teve o controle absoluto da partida. Você concorda com o Vene, ou Pedrosa? Concordo plenamente com o Vene e diria para você que não é só ter o controle absoluto, não. Dentro do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi o time que mais tirou o Flamengo da zona de conforto. O Flamengo não controlou a partida em momento algum. Nem mesmo quando fez o gol, que já estava merecendo ali. De toda a temporada, será? De toda a temporada não, porque teve o Central Córdoba. Mas o Central Córdoba, o Flamengo incitou. Mas tem uma diferença. No Central Córdoba, pelo menos, o Flamengo teve a posse de bola. Contra o Cruzeiro, o Flamengo não teve a posse de bola no segundo tempo. A posse de bola no segundo tempo do Cruzeiro foi maior do que a do Flamengo. Isso mostra como o Flamengo perdeu o jogo no meio de campo. E novamente, eu acho que o primeiro tempo foi mais equilibrado, tá? O Cruzeiro conseguiu fazer seu gol na belíssima jogada do Caio Jorge. Concordo que o Léo Pereira não pode dar aquele espaço, o zagueiro não pode ter medo de combater, porque senão o atacante vai dentro do gol. Ainda mais com a qualidade que o Caio Jorge tem, pra mim, zero falha do Rossi. A bola quica antes do Rossi chegar nela, então isso se torna o lance mais difícil. Depois, no segundo tempo, quando o Flamengo empata, eu achei que o Flamengo ia até controlar mais o jogo. Pelo contrário, você sabe uma característica que mostra como que o time do Leonardo Jardim jogou muita bola no Mineirão? O Leonardo Jardim, ele foi substituir com 88 minutos. Ele deixou o time titular dele praticamente o jogo inteiro, o que mostra que todos os jogadores que estavam em campo estavam fazendo a pressão pós-perda, anulando o meio-campo do Flamengo, não deixando o De La Cruz, não deixando o Gerson jogar. O Arrascaeta fez o gol, mas também não fez uma grande partida. Aí eu vou também tangir aqui na situação do Felipe Luiz. As primeiras substituições que ele faz, Bruno Henrique, que vem mal há muito tempo, se é por conta da situação ou não, é outra história, mas o Bruno Henrique pode pegar os últimos 5 jogos dele, ele vem fazendo partidas ruins demais, e o Michael também é outro, que vem tendo uma queda de rendimento muito grande. E ele tinha outras opções no banco. Ele tinha o Matheus Gonçalves, ele tinha o Joshua, que tinha feito tinha o Luiz Araújo, ele só foi colocar esses caras depois. Então o Cruzeiro no segundo tempo foi não só melhor, o Cruzeiro foi muito melhor do que o Flamengo no segundo tempo, e o Rossi evitou o que poderia ser 2,
3, 4. No final das contas, o roteiro se desenhou da forma mais cruel possível, porque os 3 jogadores que entraram na partida construíram o lance do pênalti, o Bolazier e também o próprio Gabigol e o outro jogador do Cruzeiro, que eu não vou me recordar agora. Acho que no meio-campo o Cruzeiro engoliu o Flamengo justamente pelas partidas do Lucas Romero e também do Lucas Silva, além do Matheus Pereira também ali conseguindo dar o suporte para esses jogadores da frente, e no final das contas o Gabigol fez o gol de pênalti. Então, para mim, essa foi a pior partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Nada de terra arrasada, meu Deus, acabou, nada disso. Acho que o Felipe Luiz é um grande treinador, mas a leitura do jogo dele ontem foi errada. E a gente tem que lembrar também, Vene, eu acho que o torcedor do Flamengo não pode esquecer isso. Não vai ganhar para sempre, né? E do outro lado, tem outros adversários. A gente está falando de um Cruzeiro que fez um investimento, que está tentando se organizar na temporada. Não é qualquer time. É um time que vem realmente... no papel, a gente não sabe ainda como vai se construir, que a temporada está começando. Mas que no papel ele vem para brigar por coisas. Então, o Flamengo perder de 2-1 fora de casa para o Cruzeiro... Não é, como o Pedrosa falou, uma terra arrasada. Não pode ser feita essa leitura. É claro que tem que tirar os erros. Você apontou até a sua opinião em relação a isso. Mas não dá pra falar, olha aí, meu Deus, tá tudo acabado. Mas é o que eu falo. Às vezes tem muita gente... Vocês são muito exigentes. Tem muita gente na torcida do Flamengo. Não dá pra levar em consideração o que grande parte fala. E se você olhar a rede social pós-jogo, parece que o Felipe Luiz é o pior treinador do mundo. Isso. Parece que o De La Cruz não presta mais porque ele errou. Ele perdeu a bola no primeiro gol do Cruzeiro. Parece que o Léo Pereira agora é o pior zagueiro do mundo. Então, assim, não dá pra você levar em consideração esse tipo de comentário. É exagero. É 8 ou 80? Não pode ser Verdade. assim. Quando ganha, pronto, é rumo ao Mundial, e quando perde, nada presta, tem que demitir todo mundo. É óbvio, você tem que ter uma análise, fazer uma análise sucinta do jogo, uma análise franca do jogo. Óbvio, a gente tem que criticar o que eu acho que o Felipe Luiz errou. Repito, a insistência em Michael pra mim é inexplicável. Mas é óbvio que o Felipe Luiz, ele sabe tirar proveito dos resultados negativos também, é o aprendizado. Então, assim, eu não acho nenhum problema você perder pro Cruzeiro lá. Tudo bem a forma como você perde. Só que muita gente estava achando que o Cruzeiro ia ser aquele time, entre aspas, morto. Tal como foi contra o Vasco, por exemplo. O Vasco teve as melhores oportunidades de ganhar o jogo. Só que o Cruzeiro não é esse time ruim, muito pelo contrário. E tem um baita treinador, e esse treinador mostrou diante do Flamengo que ele conhece muito de futebol. Porque ele venceu o Flamengo, ele deve ter estudado muito o Flamengo. Porque ontem, taticamente falando, o Cruzeiro foi perfeito em cima do Flamengo. Então, repito, foi uma vitória justa do Cruzeiro e que o Flamengo, o técnico Felipe Luiz, tire aprendizado dessa partida, porque de fato não foi um bom jogo. E comparando com o jogo do Vasco, foi no Parque Sabiá, que não é um gramado que o Cruzeiro está acostumado, como no Mineirão. No Mineirão o Cruzeiro é muito mais forte. Então 50 mil pessoas estiveram lá presentes. E o Cruzeiro estava cheio de desfalque também. Então isso facilitou um pouco a vida do Vasco, que acabou perdendo da mesma maneira, mas esse Cruzeiro completo, com o Wanderson, Matheus Pereira, Caio Jorge, o próprio Eduardo, que foi o cara que sofreu o pênalti, eu lembrei agora, ele sofreu o pênalti. Aí você olha pro Romero, que fez uma partida absurda, o Lucas Silva. O time é bom, cara, o time é bom, teve um investimento muito alto, tá vivendo uma grande fase com jogadores que são importantes, o Wanderson também, que é muito bom jogador. Enfim, eu acho que o problema é sempre esse, né? Quando o Flamengo perde, parece que é o fim do mundo. E eu acho que nem tudo é assim. Ontem, a minha maior crítica vai ser ao Felipe Luiz em relação às substituições, porque os jogadores em campo, individualmente, também deixaram... Inclusive, ele entrou com a escalação que eu falei aqui, que seria a escalação perfeita. Sim. A escalação dele não foi errada. Pra mim, o errado foi a leitura de jogo dele durante o jogo e as substituições. Essa é a minha crítica, exatamente. Vene tem 3 drones hoje muito Hoje o negócio tá bom. Tem drone sobre o português, é o João Félix, é isso? João Félix. O Flamengo iniciou conversas para tentar a contratação desse jogador. É o José Boto também que está conversando. Gente, é o Kaká da Shopee. É ou não é? Com a camisa do Milan, inclusive. Não parece? Onde o Kaká fez sucesso. Mas esse jogador, ele não pertence ao Milan. Ele tá jogando pelo Milan por empréstimo até essa temporada. A informação que o Flamengo recebeu é que o Milan não vai exercer a opção de compra, não vai comprá-lo, e ele será devolvido ao Chelsea, clube que ele tem contrato até 2031. E o Flamengo conversa com o empresário dele, o João Mendes, para tentar um empréstimo com uma opção de compra, com o Chelsea pagando grande parte do salário dele. Mas o empresário falou para o Flamengo, o Benfica também quer, ou seja, tem uma concorrência aí, e ele já jogou pelo Benfica. Ele foi muito bem lá no Benfica, inclusive, onde ele teve a melhor temporada dele, que foi 2018 e 2019. Jogador de 25 anos, para mim, seria um grande reforço, embora, assim, muita gente critique o estilo de jogo dele, entre aspas, preguiçoso, mas o Flamengo está tentando uma contratação difícil, muito.
mas o Flamengo acha que é possível, então é por isso que está tentando. Preguiçoso tipo o quê? Tipo aquele Ganso que todo mundo queria um preguiçoso desse no seu time? Cara, não. Na verdade, o João Félix, ele surge no Benfica, ele é português, é revelado pelo Benfica e vai muito bem. E aí depois ele passa por Chelsea, Atlético de Madrid, Barcelona e tá no Milan nesse momento. Então, o que a gente consegue detectar da carreira do João Félix? Jogador extremamente qualificado, talentoso e que não conseguiu se firmar em nenhum clube que ele atuou. Gabigol concedeu entrevista após o jogo contra o Flamengo e abriu o coração. O Flamengo é meu time do coração, como o Santos também foi, e é ainda, né? Então, todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo, todo mundo sabe do meu carinho pelo Flamengo, o quanto eu amava jogar lá e a torcida também. Vou muito ao Rio, me sinto carioca já, então meus amigos estão lá, todo mundo está lá, então é claro que tem um gostinho diferente, né? Mas futebol é assim, é inevitável, eu tenho muita estrela, não é possível. Eu não comemorei, respeito pelo Flamengo total, foi o time que eu mais joguei, foi onde eu mais morei, foi o time que me deu tudo. Todo mundo sabe do meu amor pelo respeito, vejo todos os jogos, quando é campeão eu comemoro também, falo com muitos jogadores, com a comissão técnica. O que aconteceu comigo foi com o presidente, não foi com o resto das pessoas e com o clube, né, em si. Então é um carinho especial, mas o Cruzeiro tem tomado meu coração tá azul, eu tenho recebido muito carinho nas ruas, dentro do clube também, então eu pude ali entrar, fazer o gol, como eu falei, quando Deus coloca a mão é difícil. Porque no Flamengo, assim, eu nunca tive problema com nenhum treinador, eu nunca tive uma briga com nenhum companheiro meu, eu não sei de onde é que surgiu tanta... que as pessoas me veem com cara de mal, acham que eu sou um bad boy, eles querem criar essa parada em cima de mim. Mas todo mundo sabe que eu tive um problema com um treinador que todo mundo sabe, mas o resto dos meus companheiros, com os outros treinadores, quando eu não joguei, quando eu fiquei no banco, é claro que eu quero jogar, eu não tô aqui querendo falar que eu tô no banco super tranquilo quando eu quero jogar, mas eu nunca criei esse problema que as pessoas falam, assim, eu não consigo lembrar de um treinador que fale mal de mim, de algum jogador que eu tive alguma discussão. É claro que dentro de campo acontecem coisas que ficam no campo, porque eu quero vencer, então, assim, é difícil pra mim, sabe, eu tenho essa visão de mim. Gabigol teve uma história muito especial no Flamengo, conquistando vários títulos e conseguindo ter uma excelente identificação com a torcida do Flamengo, e acabou ficando marcado na história do Flamengo, sendo um dos maiores ídolos do clube. Agora eu quero saber a opinião de vocês torcedores, vocês aceitariam Gabigol de volta no Flamengo? Comenta aqui embaixo, deixa a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Saudações rubro-negras.